Olá, estamos em mais uma edição do Panorama Político. E a nossa convidada de hoje é Jeane Lina Teles, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Rondonópolis, do Cispimur. Ela virou Jeane do Cispimur em Rondonópolis. Ela é natural de Guiratinga, até começa perguntando para você. Você é natural de Guiratinga, né, Jeane? Sou filha de Guiratinga, com pais nordestinos, com pé no Nordeste. Um pé no Nordeste, outro de Guiratinga e outro aqui em Rondonópolis. Isso. Eu costumo brincar com os meus amigos guiratinguenses, tem muitos amigos de Guiratinga, que Guiratinga é uma cidade que exporta inteligência. Né? A impressão que tem é que todo mundo que nasce em Guiratinga é inteligente ou mais capacitado que os outros. É incrível, eu acho que é a água de Guiratinga. Eu até brinco com ele que se você chegar em Tóquio, no metrô de Tóquio, gritar Guiratinga, vai aparecer alguém de Guiratinga. Eu já posso até te dizer lá, se você gritar, chama Cristiane Nagaki, então, de Guiratinga. Eu falo assim, Guiratinga exporta inteligência. Eu vejo assim, eu tenho admiração, porque todo mundo que é de Guiratinga tem um QI bastante elevado. Eu acho assim, é a água, como na minha época, né, lá, Guiratinga, o que é o foco mesmo, é a educação. Né? Lá, se você chegar agora às 17 horas ali na praça de Guiratinga, ali do Banco do Brasil, você vai ver 3, 4 ônibus parados, graças a Deus tem os ônibus agora, na minha época a gente vinha com ônibus, quebrava na estrada, vinha de carona, parado para trazer alunos de lá para cá. E aí, assim, exporta, assim, gente com um grau de inteligência significativo, porque a gente se dedica ao estudo. E aí, eu começo a sua história. Você veio de Guiratinga e tudo mais. Como que a Jeane veio parar aqui em Rondonópolis? Assim, existe a Jeane, vou te dizer, você falou a Jeane do Cispemur. Existe a Jeane do Fórum lá em Guiratinga, porque, primeiramente, a minha carreira como servidora pública inicia quando eu tinha 18 anos. Jovem. Lá na comarca de Guiratinga. Eu era a caçula da turma. E quando foi em 2007, eu fiz um concurso para cá, para professor, e passei. E vim também pedir uma remoção para a comarca de Rondonópolis. Então, eu passei a atuar na primeira vara criminal aqui e na escola, que hoje é Bonifácio Saquete, que, por incrível que pareça, é a minha escola de lotação até a presente data. São 15 anos aqui. Então, existe a Jeane lá de Guiratinga, existe a Jeane do Cispemur. E a Jeane na casa dela. Que alguns me chamam de Lina. Lina. Isso, também é um sobrenome. E aí, Jeane, você fez concurso, passou no concurso, seguiu o padrão de todo servidor público de carreira, e de repente você está na vida sindical. É presidente do Cispimur e também, acho que é vice-presidente. Sou presidente do Cispemur, sou vice-presidente do Sinjusmat, que é o Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Judiciário, sou membro titular e sou uma das mulheres que põe o pé na porta com o Mauro Mendes lá no MTPrev e participo também das confederações CSB, a CSPB, a nível Brasil. E como que você entrou nessa vida sindical? O que te levou a entrar nesse movimento? A minha base começa lá no Poder Judiciário, lá na comarca de Guiratinga. Meu primeiro juiz chamou Lídio Modesto. E era muito justo, que, por sinal, hoje ele está trabalhando acho que no Tribunal Eleitoral. Muito justo. E aí a minha base como pessoa, aos 18 anos, foi trabalhar dentro do meio do judiciário. Então eu não gosto de injustiça. E ser servidor público, você vê muitas injustiças. Convive com muita injustiça. Então, foi assim, foi automaticamente. Eu cheguei na comarca, primeiro passo foi filiar. E aí eu tenho como mentor Rosenval Rodrigues, né? E aí, quando eu cheguei aqui no município, eu filiei, e aí é o Rubens Paulo. Então, o que acontece? Quando foi em 2013 para 2014, eu fui chamada para fazer parte da diretoria do Cispemur, no quesito, na diretoria jurídica. Então, qual foi a minha função? Nós tínhamos 55 processos, era organizar a parte processual do sindicato. Embora eu seja impedida de advogar e tudo mais, mas tenho. A minha função, por exemplo, no tribunal hoje, que eu estou também com licença, lá quando a gente trabalha pelo sindicato, eu trabalho com uma parte de SDCR nas minutas, né? E, então, assim, quando eu vinha seguir o padrão de cumprimento de processo. Então, o que aconteceu? Foi organizar a parte jurídica. E aí, hoje eu sinto muito grata, Lucas, porque de 50, hoje a gente pode chegar para dizer com a minha doutora,
uns 450 processos dentro do CISPEMU. O CISPEMU hoje, a parte jurídica dele é um escritório de advocacia que funciona de direito administrativo. Se brincar, é um dos maiores escritórios de advocacia em Rondonópolis em demanda processual, se brincar. Sim, porque aqui em Rondonópolis, ultimamente, é assim, tudo na demanda jurídica. Tudo. A política se judicializou muito, né? E o poder público segue essa mesma linha, né? Talvez até por uma falta de ação ou omissão do poder público, aí acaba tendo que judicializar. Coisa simples, né? Às vezes. Que não precisava bater a porta do judiciário, porque como eu venho de lá, a gente tem a central de conciliação, né? Aqui em Rondonópolis funciona muito bem, e o seu próprio CNJ fala, conciliar é necessário. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas você é vaidosa nessa parte. Não, a gente gosta de coisas justas. Então, eu não tenho problema nenhum em sentar com o nosso prefeito e discutir. Eu não levo as coisas para o lado pessoal, porque as minhas coisas pessoais ficam lá na minha casa. E outra, você continua servidora. O prefeito tem mandato com data de validade. Então, vai trocar o prefeito e a sua luta vai continuar sendo a mesma. E assim, até vamos supor, se eu passar em outro concurso, a minha validade na prefeitura até a morte. Né? Exatamente. E aí, Jane, me chama a atenção o seguinte. Você é educadora, professora. O Rubens professor Rubens Paulo, que foi presidente do sindicato. A Cida Pereira, outra presidente do sindicato, é professora. Né? Acho que o Dailson, quando foi presidente no passado, era professor. Por que os professores estão na linha de frente do sindicalismo? Ou na luta, né? Eu vou trazer alguns pontos. Né? Primeiro, porque como a gente lida com o aluno, a gente tem uma boa oratória. Primeiro ponto está aí. Segundo ponto, e o mais principal, a gente vem de luta. A vida do professor é uma luta constante. Preparação de aula, reunião com pais, lidar, porque hoje a educação virou o quê? A escola virou eu falo assim, tem muitos pais que acham que a escola é um depósito. Terceiriza a educação do filho para a escola. Isso. Esses dias na escola dos meus filhos veio um bilhetinho que os pais teriam até às 17h30 para buscar os filhos. Porque tem criança que estava ficando até às 19h. Isso é o quê? Uma irresponsabilidade por parte dos pais. E aí o professor lá na escola, ele tem que olhar se a criança tem piolho, se a criança está se alimentando, se a criança está tendo algum tipo de abuso. Então, assim, é uma luta constante. E a gente se depara com muitas injustiças. E, por um outro lado, é uma cobrança constante. E, assim, por mais que digam-se as políticas daqui de Rondonópolis, a educação está perfeita. É mentira, Lucas. Não tem, né? Não está perfeita. Falta material, falta... Olha, eu acabei de questionar aí o presidente da DESMU, ele me disse, não tem coordenação, está faltando um professor, né? Falta matérias básicas dentro das escolas e o professor tem que se virar para dar conta. Eu acho que a educação cresceu muito, fez muitas escolas, se construiu muitas creches, mas a estrutura e a manutenção disso não acompanhou esse crescimento. Não. Porque o custo de manutenção é quase igual ao custo da construção. E aí o poder público não está conseguindo, né, cumprir com essa parte. Opinião minha, posso estar equivocado. Não, a sua opinião sai correta. Porque tudo tem que ser um planejamento, né? Eu vou construir, qual será a demanda? Não adianta eu inaugurar se eu não tenho como manter. Né? Eu acho muito salutar a questão das creches, sabe? A quantidade de creche atendendo a sociedade. Rondonópolis cresceu, né, Lucas? E assim, eu falo assim, eu cheguei aqui em 2007, tem 15 anos que eu estou aqui. Pensa em mudar daqui? Não, eu gosto daqui. Eu vou para Guiratinga, eu fico 3 dias, eu quero voltar para cá. E aí eu vou entrar numa outra questão. Você é líder sindical, servidora do município, servidora da justiça. Como que você conseguiu a sua casa, por exemplo? É assim, a vida não pergunta se você quer ser forte, você tem que ser, né? Eu tento conciliar todos os momentos. Às vezes, assim, fala assim, mas você não me respondeu tal momento. Eu sou a mãe. Eu sou a mãe do Alexandre. O Alexandre vai fazer 21 anos agora, dia 3, né? Ele é do meu primeiro casamento. E eu tenho os gêmeos, né? O João e a Maria. Eles é do meu casamento com o Flávio. E em 2018 o Flávio falece, pra você ter uma noção. E eu sou mãe solo, né? E aí eu falo assim, a minha dedicação está com meus filhos, né? O final de semana eu procuro
está sempre presente. À noite, quando eu estou em casa, estou em casa, a gente procura fazer as tarefas em conjunto. E eu tento mostrar para os meus filhos eu tento mostrar para eles a realidade do que é o mundo, preparar eles para aquilo que vem pela frente. Porque na nossa vida a gente recebe muito mais não do que sim. Né? Então, assim... Mas você aprende mais com não do que o sim. Isso. Então, assim, eu falo que nada para mim vem de graça. Né? A única coisa que é de graça é a misericórdia de Deus que Ele tem para comigo. E aí, né, fazer que nem eu, então a gente vai levando, procurando mostrar aquilo de bom para os nossos filhos, para a nossa família, porque eu sou a filha mais velha, né? Meu pai faleceu, eu tinha 16 anos, então eu tenho a minha mãe, a minha irmã e o meu irmão. Nós somos em 4. Aí eu tenho os meus sobrinhos, cunhada e meu cunhado, então nós somos uma família bem próxima. Eu conto com o apoio deles também, né? Dos que estão próximos, sempre que estão me ajudando. Eu falo assim, eu sou uma abençoada por Deus porque eu tenho sempre pessoas para poder me ajudar. Padrinhos, madrinhas. Então, assim, por mais que ser mãe solo seja difícil, mas eu tenho uma base que me ajuda muito. Aí eu vou fazer a última pergunta para a gente encerrar. Qual que é o grande sonho da Giane, servidora pública de Rondonópolis? Qual que é o sonho dela? O maior sonho é que a gente tenha dignidade, tenha respeito. Porque hoje, Lucas, qualquer direito do trabalhador, qualquer direito que a gente vá correr atrás, meu e de todos os que estão aqui às minhas costas, ele é debaixo de luta e de lágrimas. O sonho da Giane, servidora pública, é que quando o direito chegasse, ele não precisasse ser discutido, seja resolvido automaticamente. Seja resolvido automaticamente. Que o diálogo seja algo corriqueiro. E não que essas empáfias e esse mundo de muita discussão esteja presente. Né? E aproveitando esse momento aqui, eu quero dizer o seguinte. Eu recebo críticas e elas falam assim, porque quem enveredar no meio político. Eu ia fazer a última pergunta, esquece, agora eu vou perguntar. Você já vai responder ela sem te perguntar. Eu quero aproveitar esse momento, esse espaço que você está me dando de eu falar de mim. Olha, eu escolhi uma causa. Né? Entre a justiça e o social, eu sempre vou ficar com a parte social das pessoas. Eu escolhi representar o servidor público. Eu escolhi me dedicar a eles. E aí, quando você me pergunta como que é a Giane em casa, eu falo assim que o serviço, ele me resgatou de uma depressão, ele me trouxe à tona. Né? E eu não me sinto preparada para ir para uma vereança, que é esses dias atrás teve um vereador que passou na Câmara que andou falando da minha moral. Por sinal, eu vou mandar uma queixa-crime em cima das costas dele para aprender a não falar da minha moral. Porque, como mãe solo, eu ensino aos meus filhos que a gente tem que ter uma moral. E eu não aceito mexer na minha. Pode falar o que quiser de mim, pode xingar ou falar o que quiser. Eu não me importo. Mas não fale da minha moral, que vai responder. Então, a Giane, ela não está preparada ainda para esse ponto político. Então, eu não me vejo indo lá para a Câmara. Não me vejo. Eu me vejo no meio do servidor. Eu gosto de gente, eu gosto de chegar ali na CODEC, receber aquele abraço, eu gosto de andar ali no passo, ou seja, lá na secretaria, ou indo nas unidades e ter aquele calor humano da recepção. O servidor, ele tem um carinho por mim, eles têm um respeito por mim, e isso me satisfaz. Perfeito, Giane. Queria agradecer você por ter atendido o nosso pedido, né, de participar do nosso programa. Agradecer de coração. A gente sempre fizer dando uma lembrança para os nossos convidados. E aqui tem um livro para você ler, do autor aqui de Rondonópolis, né, o Edson Sereta, para você fazer uma boa leitura. Queria agradecer e deixar aí para suas considerações finais. Olha, a primeira coisa, parabéns a você por estar trazendo uma obra daqui de Rondonópolis. É isso que a gente precisa, né? E também agradecê-lo pela oportunidade das pessoas conhecerem a Giane. Né? A Giane Lina Teles, ou para aqueles que mais próximos que me chamam a Lina. Né? Ela é mãe, ela é servidora, ela é sindicalista, mas acima de tudo ela é mulher. Perfeito. E ela merece também respeito. Lógico, e a gente tem que respeitar e parabenizar mulheres guerreiras e lutadoras como você. Porque é difícil, não é nem o machismo não, é difícil. Eu vou aqui pegar na tua mão e dizer assim, muito obrigado por esse momento, por poder estar falando de mim mesmo. Que bom, tá? Isso aí, o Panorama Político encerra por aqui e a gente volta numa próxima edição.